Bem-vindo a mais um episódio incrível do Exotic Car Play Plays, com 5 mensagens absolutamente sensacionais para você hoje. A primeira história é sobre a Nissan. Oh não, só continua piorando. Agora dezenas de milhares são demitidos e as empresas estão fechando. Acredite se quiser, nem desconto em carros usados conseguimos. Os preços também estão em alta nesse mercado. A terceira história, sim, na verdade, há um novo golpe na indústria de compra de carros. Vai entender, essa eu vou te economizar algum dinheiro. A quarta história responde à antiga pergunta: por que os veículos usados estão tão caros novamente? E a quinta história será compartilhada: os maiores perdedores em depreciação de 2025. Se você busca um ótimo negócio em um carro seminovo, esta é a sua lista. Então sente-se, pegue seu lanche e sua bebida favorita. Segure-se firme! Vai ser uma viagem turbulenta. Vamos começar agora. A vida é muito curta para dirigir carros chatos. A primeira história é a Nissan literalmente indo à falência. Apesar de terem veículos à venda nos estacionamentos, a quantidade é insuficiente. No ano passado, houve uma perda de 6 bilhões e meio de dólares. Eles estão fechando fábricas e demitindo trabalhadores. A situação é crítica. 99% dos lucros foram perdidos. No primeiro semestre de 2024, os CEOs e CFOs mudaram. As vendas estão em baixa e com cerca de 6 bilhões e meio de dólares em perdas, a Nissan não tem escolha a não ser fechar as portas, encerrar algumas fábricas e demissões em massa estão ocorrendo. Toda semana surgem novas atualizações para a Nissan. Infelizmente, já abordamos isso repetidamente, mas a situação só se agrava. As vendas estão em baixa. Muitos veículos, como o Rogue, estão sendo vendidos sob o pretexto de grandes incentivos. Essa é a única forma de vender muitos desses veículos. E é para onde foram os lucros para incentivos ao marketing. E no final das contas, os lucros simplesmente não estão lá. Eles tiveram a chance de se unir à Honda no final do ano passado, mas isso não deu certo, frustrando suas esperanças. Agora, mesmo com táticas agressivas de vendas, esquemas de marketing e pesados incentivos, não é possível tirá-los do buraco. A Nissan vem lutando nos últimos anos com muitos de seus produtos. Muitos de seus veículos são leves, um pouco sem brilho. Eles enfrentam forte concorrência nos mercados norte-americano e europeu, mas é o mercado chinês que realmente os colocou em uma situação difícil. Jatco, o fornecedor de transmissões automáticas para alguns de seus veículos. Correias e polias geraram problemas e prejudicaram reputações. E agora, finalmente, o novo Nissan Murano redesenhado, como estamos olhando aqui, finalmente tem uma mudança. Eles retornaram para uma transmissão automática de conversor de torque mais convencional. Admito abertamente que esses veículos têm uma aparência mais bonita e moderna. Eles pareciam atrasados, com o emblema bonito e a barra de luz na traseira. Aqui temos um Platinum de ótima aparência. O atraso deles é o problema? Será que é insuficiente e tardio? Porque veículos como o Nissan Rogue agora são um dos veículos que estão segurando eles por um fio? Estes estão vendendo muito, e isso se deve à qualidade? Não totalmente, pois também possuem transmissão continuamente variável, mas estão vendendo devido a grandes incentivos. E eles têm um motor de compressão variável, que é um trem de força de 3 cilindros. Não necessariamente o melhor também, mas estão vendendo por causa do preço. E aqui temos um por 38 mil. E sobre o aniversário de 60 anos, você acha que eles conseguem chegar aos 61 neste ritmo? As últimas notícias desta semana têm a Nissan fazendo algumas mudanças drásticas. Eles estão realmente fechando mais 7 instalações que estão fabricando esses veículos Nissan. E além disso, há demissões em massa. E, na verdade, além das 9 mil demissões que eles introduziram na organização no ano passado, eles estão adicionando mais 11 mil demissões este ano. Isso é um total de 20 mil. As demissões da Nissan em um período de 6 meses são um claro sinal de que as coisas não vão bem em seu território. E enquanto, infelizmente, Honda e Nissan não conseguiram montar uma colaboração, isso basicamente deixa a Nissan sozinha. O problema é que a Nissan não enfrentou concorrência séria no mercado de elétricos, especialmente no segmento híbrido. Eles não possuem um veículo híbrido, e mesmo com a Ariya ou a Folha, não tem sido competitivo. Quando eles estão olhando para o mercado chinês e suas vendas na China despencaram, muitos clientes afirmam que há várias perspectivas para analisar essa questão. Claro, poderia haver grandes incentivos, o que significa que você poderia conseguir ótimas compras, algumas ótimas ofertas e grandes descontos.
Muitos veículos recentes, com ótima aparência e tecnologia nova e brilhante, estão sendo vistos de outra maneira por algumas pessoas. O segundo ponto é o risco de você comprar um veículo e, 1 ou 2 anos depois, a empresa fechar as portas. O que você acha? Compartilhe sua opinião nos comentários sobre a situação crítica atual da empresa. Dos 11 mil trabalhadores sendo demitidos, cerca de 2/3 são da divisão de fabricação. Naturalmente, se não houver fábricas e instalações para construir esses veículos, não será necessário ter trabalhadores. É simples. Muitos desses veículos têm estoque para dias agora, mais do que sabem o que fazer e as vendas não estão lá. Por que você acha que está fechando fábricas? Você não precisa fabricar o que não está vendendo? Esses são veículos. Mesmo vendendo em grande quantidade e abundância, é evidente que não estão vendendo o suficiente. E fechar 7 fábricas de supostas 17 é uma clara indicação de que as coisas não estão indo bem. Portanto, a atual crise do custo de vida está impactando a todos, inclusive os compradores. Isso está afetando a competitividade de algumas organizações, principalmente na China, em relação à concorrência. Alguns desses veículos buscam realocação para o solo americano apenas para tentar evitar tarifas. 1/3 dos demitidos está sendo direcionado a mim. Uma combinação de vendas, funções administrativas e praticamente qualquer outro papel pode estar na linha de fogo potencial. Infelizmente, a Nissan continua enfrentando dificuldades mês após mês e ano após ano. Grande parte disso são controles de qualidade, produtos que não vendem bem e grandes incentivos em itens que as pessoas não estão realmente interessadas. Então, você acha que a abordagem da Nissan para trazer as pessoas de volta com esses novos modelos rejuvenescidos? Você acredita que isso basta para vender esses carros e fazer muitas pessoas comprarem produtos Nissan novamente? Até a discussão sobre trazer de volta um dos seus antigos SUVs populares está possivelmente voltando. Eles estão considerando trazer de volta modelos antigos e populares da época, como algo rejuvenescedor. Infelizmente, carros como o Zed estão vendendo muito bem. Apesar do sucesso do Zed e do Rogue, os demais modelos da marca não estão vendendo bem. Por que será? Se você tem considerado comprar um Nissan, o que você acha? Gostaria de ouvir suas opiniões, se é um momento arriscado ou talvez uma oportunidade de conseguir um negócio incrível. A segunda história? Compartilharei uma experiência recente que tive ao buscar carros usados. Os revendedores têm mais truques na manga do que você imagina. Os preços de muitos veículos novos dispararam nos últimos 5 anos e muitos compradores estão tendo dificuldades em encontrar valor na compra de um veículo novo. E então eles começam a olhar para o mercado de carros usados. E então vieram as caminhonetes e vimos os preços apenas subir ano após ano. Os preços das caminhonetes subiram de 30% a 50% recentemente. Este é um dos níveis de acabamento mais altos da Ram. Este é um 1500 SS Tô com belas rodas aqui. Este é um dos veículos mais adornados e com melhor acabamento que você pode encontrar na categoria de meia tonelada. Para Ram de nível inferior e superior, esta é uma Ram de tungstênio. Caminhão absolutamente lindo, bicolor aqui, belas maçanetas, interior deslumbrante com uma bela tela grande no meio. Adoro a aparência e esse caminhão. Veja a caixa de ferramentas dividida, caixa RAM e o deslizante. Este é o nível de acabamento superior, com detalhes em tungstênio, grande RAM e cromado. É um 4x4. Por que não? Isso terá todos os recursos possíveis. O tungstênio teve seu preço aumentado devido ao alto investimento de recursos na produção do metal. Enquanto alguns adoram os níveis superiores de acabamento. Como chegamos a esse ponto? Vamos analisar isso. Este é um Ram 1500 tungstênio tripulação, 4x4, e este aqui é de 108 mil. Muitos desses veículos agora só vendem com incentivos pesados. Basta perguntar a Jeep, Dodge e Ram como isso está funcionando. Esses veículos só vendem quando o fabricante, Stellantis ou outras marcas, os colocam à venda. Não importa quem seja o comprador. Até mesmo muitas das marcas de luxo como Tata Motors que falamos, Jaguar, Alfa Romeo, até mesmo marcas como BMW, Mercedes. Os preços das ações estão despencando. Todos estão lutando e tendo que oferecer grandes incentivos para fazer as pessoas comprarem esses veículos. As pessoas não conseguem comprar veículos novos devido aos preços elevados. Durante uma crise de custo de vida e você precisa de um veículo, o que você vai fazer? Eu vi pessoas pedindo dinheiro em quase todas as esquinas por toda parte. Ninguém gosta de fazer isso. O orgulho de todos está intacto.
Todos querem apenas um bom emprego, um bom dia de trabalho e um bom salário. E claro, apenas sair por aí e ter condições de pagar as pequenas coisas da vida. E às vezes o veículo é necessário para ir ao trabalho. Mas até isso está se tornando proibitivo e fora de alcance para muitos compradores hoje em dia, e SUVs de 73 mil dólares não são o que a maioria das pessoas pode pagar. Conheci pessoalmente pessoas que dirigiam SUVs, caminhões e outros veículos grandes e caros. Descobriram que com o desgaste do veículo, ele fica suave. Tiveram que comprar carros e mudaram algumas escolhas. Sim, eles estão fazendo escolhas diferentes, e isso é o que eu vi algumas pessoas fazerem a transição. Eles estão trocando um veículo utilitário esportivo grande por algo assim. Acredite ou não, as pessoas estão buscando algo que realmente possam pagar. E muitas vezes é novo, mas às vezes até usado. Muitas vezes, sabe o quê? Você pode encontrar um carro usado mais antigo como este, com 3 ou 4 anos e cerca de 40 mil milhas rodadas. Na verdade, estamos vendo muito mais nas estradas atualmente. Veículos como este, veículos como um modelo básico de cruze ou até mesmo um pequeno Toyota. Estes são os tipos de veículos que você vê as pessoas dirigindo. Não se vê tantos desses na estrada mais, esses não têm sido vendidos. Tenho observado esses veículos por um tempo, e a maioria deles tem ficado estacionados aqui pelo mesmo período significativo e ninguém os está comprando. Porque eles têm um preço significativo. Poderíamos dar uma olhada em alguns desses e verificar o preço. Vamos dar uma olhada aqui, não é? Quer dizer, aqui está um belo pequeno Summit, Jeep Grand Cherokee lindo. Eles têm bordas cortadas a laser, espelhos grandes de tamanho completo, bons para reboque. Adoro o interior, é lindo, tem um pouco de acolchoado ali, parece ser de couro com aquecimento e refrigeração. Veículo absolutamente lindo, com alças em 2 tons, é definitivamente um toque agradável e um veículo belíssimo. Eles estão tentando subir de nível e muitas marcas se prejudicaram. Marcas que antes eram conhecidas como o veículo doméstico da família. Sabe, os Jeeps costumavam ser aquela marca que o garoto da casa ao lado podia pagar. Até aquele garoto. Se você tinha 19 ou 20 anos, provavelmente poderia comprar um Jeep usado. Agora, até mesmo os Wranglers, conhecidos pelo alto retorno ou valor de revenda, estão se mantendo estáveis. E quase ninguém, a menos que você esteja ganhando 6 dígitos, vai poder comprar confortavelmente um Jeep novo. Porque esses aqui, este é um 2025 bem aqui. E conforme passamos por aqui, Summit Reserve 4x4. Existem diversas opções e recursos disponíveis. Mas também tem um preço de 91 mil dólares. Não é à toa que as pessoas estão comprando carros usados. A Jeep lança um novo modelo quente. Aumente a eletrificação. Foi o fim de Carlos Tavares ao tentar impulsionar demais os elétricos. Mas é o que temos. Um Wagoneer S e a palavra está na rua. Olhando as estatísticas, esses modelos não estão vendendo nada. Sim, eles parecem mais elegantes. Este é um Jeep 4xE. Eles têm detalhes legais e conforme você circula, ele tem um visual mais elegante, não vou mentir. Não parece tão grande e volumoso, obviamente. Para a aerodinâmica, estão adicionando rodas que provavelmente melhoram o desempenho aerodinâmico, e os faróis parecem muito elegantes. Quase tem muito a aparência de um Dodge Hornet, então você pode ver a semelhança familiar, ou quase um Grand Cherokee esmagado. É um veículo de boa aparência, mas claramente eles meio que copiaram as cores do Cadillac Lyriq. Se você me perguntar, parece muito semelhante, porém esses não estão vendendo, ninguém está comprando ou quer esses. E é por isso que o que está acontecendo na Jeep, Ram, Dodge, Chrysler ou mesmo, é claro, na Solantis eles estão buscando um novo diretor executivo para organizar a empresa e direcioná-la ao caminho correto. Porque eles não estão vendendo muitos desses veículos, ninguém está comprando e mesmo os muito caros, poucas pessoas estão adquirindo também. E eu vi muitos desses Jeep Grand Cherokees, bem como esses Wranglers, parados no lote por muito tempo. Com preços de 87 mil, é compreensível culpar as pessoas. Revendedores estão buscando aumentar seu estoque usado através de compras, leilões e trocas, utilizando todas as estratégias possíveis para adquirir mais veículos. Porque eles não estão recebendo tráfego de pedestres suficiente, o tráfego de pedestres não está lá. Comprar veículos novos, especialmente um como este, você pode dizer para comprar algo menor e mais barato, se não puder pagar pelos grandes SUVs. Ok, bem, e quanto a isso? Aqui temos uma pequena bússola. Olha, ela tem um belo acabamento preto. Eles colocaram um bom acabamento nela. É uma atualização. Eles colocaram um grande teto solar no topo e maçanetas pintadas com belos detalhes. Eu diria que esta é uma boa bússola pequena, mas este é o seu potinho básico. Quanto custa este pequeno pote? Cerca de 55 mil dólares, e não estou aqui para falar sobre números.
No final do dia, é claramente um sinal de falta de acessibilidade, sabe? 55 mil por uma pequena bússola. Que absurdo! Com todos os impostos e extras, esses pequenos SUVs de entrada agora custam mais de 60 mil. O mundo está cada vez mais caro. Não surpreende que eles não estejam vendendo. Também não surpreende que as pessoas estejam buscando carros usados, mas infelizmente o estoque desses veículos está se esgotando rapidamente. Além disso, o que está acontecendo agora se você procura por um carro usado? Na verdade, procurávamos 2 carros distintos em concessionárias e marcas diferentes para nossa filha. Neste fim de semana, saímos para fazer compras e olhar diferentes opções. Ambos agiram exatamente da mesma maneira. Eles têm um veículo usado. Havia problemas, como rodas arranhadas e um painel do corpo desalinhado que provavelmente precisava de um clipe. Questionamos algumas coisas e perguntamos por que não as consertavam. Isso precisa fazer parte do acordo, vocês têm que resolver isso corretamente. A primeira resposta deles foi não. Quando você faz um acordo, podemos registrá-lo, discutir como funciona e se é necessário ajustes. Também descobrimos sobre a película de proteção de pintura. Minha experiência foi que assim que você negocia e faz o depósito, é quando eles começam a falar e dizem: bem, sabe de uma coisa? Não queremos lidar com isso, você resolve. Vamos resolver por $1.000, tiraremos 500. Você deve aplicar a película de proteção de pintura. Eles nem querem consertar esses carros usados de baixa qualidade encontrados nos lotes, e agora você está achando muitos carros assim. Se você realmente começar a investigar, quase todos os veículos que encontramos no mercado de usados têm um histórico ruim e irregular. Exatamente. Os relatórios e provas de carros mostram danos de 5, 10 e até $20 mil que estão sendo reparados. Há muito lixo por aí, então é preciso fazer sua lição de casa. Sempre verifique o relatório, as provas e o estado de origem do seu carro. Ele pode ter sido lavado de título. Mesmo que você tenha um relatório de carro limpo, isso nem mesmo é uma garantia. Mas tente rastrear de onde veio este veículo, olhe o histórico de serviço, tente obter o máximo de informações que puder desses veículos usados. Acredite, já vi e estou vivendo isso. Estou procurando carros usados neste momento. Eles geralmente não são abertos e honestos, querem te atrair e depois começam a te enganar em alguns detalhes. Eles não querem negociar, incluir extras, polir aros arranhados ou colocar película de proteção de pintura, mesmo que não tenha vindo com isso. Só farão algo quando forçados, quando você tiver dinheiro na mesa. Então, se você está procurando um carro usado, não seja enganado. Se você ama este conteúdo, clique no botão de inscrição e no sino de notificações para ser avisado quando o próximo vídeo estiver disponível. Terceira história. Acredite, há um novo golpe na compra de veículos. Sim, são os serviços de compra de carros. Há um pequeno nicho de jogadores lá fora agora, procurando extrair ainda mais dinheiro dessas suas mãos trabalhadoras. Comprador, cuidado. O que parece um ótimo negócio pode custar caro para alguém, e você está financiando isso. Com mais de 35 anos no mercado de carros, vendendo em leilões, reparos e outros setores, eu vi todos os truques e golpes possíveis. Agora você tem um novo, um adicionador de custos, um custo que na verdade vai custar a você, o comprador. Envolver-se com muitos desses novos serviços de compra de carros é um ótimo valor? Bem, na verdade, é duplo. Em certos casos, pode-se dizer que é um excelente valor agregado envolvendo alguns desses serviços de compra de carros. De outras formas, é completamente uma fraude, quero deixar isso claro. Claramente, é outro espaço no mercado onde alguém, em sua infinita sabedoria, sentiu-se compelido a se envolver e iniciar um negócio onde alguém não queria cuidar disso. É como encher os pneus de ar. Você pode ir à concessionária e pedir para eles fazerem isso por você. Você só precisa pagar a eles meia hora de trabalho. É uma ideia muito simplista. Mesmo assim, algumas pessoas ainda contratam esses serviços de compra de carros. Muitos falam rápido, alguns parecem ter 12 anos e conseguem falar ininterruptamente. Mas existe uma realidade? Alguns deles são tão bons quanto afirmam ser? Minha experiência pessoal ao longo dos anos é que sempre vendem um benefício em tudo. É assim que convencem você. Ah, você precisa de alguns dos pacotes de proteção que vêm com o seu chaveiro? Na verdade, não. Mas se você perder isso e custar $2.000 para repor, se você perdeu e precisa substituir, tendo essa garantia, é benéfico, certo? Então é uma daquelas coisas, é uma opção, é quase como um seguro. Então envolver alguns desses serviços de compra de carros pode ajudá-lo em alguns casos. Agora, não sou o maior defensor desse tipo de situação ou serviço, e vou te dizer por quê.
Compartilharei dicas sobre como evitar o trabalho de envolver alguns deles e explicarei o motivo. Na minha opinião, é um dos maiores golpes e adicionadores de custo no mercado automotivo atual. Basicamente, tudo que se possa imaginar está sendo oferecido aos compradores de carros no momento. Então é difícil dizer não, quando na verdade você está sendo enganado. Todas essas diferentes ideias e novas extensões de garantia, novos complementos, novos conceitos, novos serviços, que constantemente te deixam confuso e perplexo sobre o que você deve comprar e o que não deve comprar. Agora, eu quero começar dizendo, olha, você sabe, marca de carro Maserati. Você pensa em carros. Se você está procurando por um carro muito específico, algo que é muito nicho, ok. Minha experiência é que se você procura um supercarro, um carro exótico ou talvez um clássico antigo, algo que é extremamente difícil de encontrar e que vai exigir muito trabalho para conseguir. Esses casos mostram que existem pessoas capazes de encontrar bons negócios para você, e talvez não tão bons, mas podem achar o carro que você procura. Talvez você esteja procurando aquela Ferrari rara, e você sabe, só foram feitas 500. Por exemplo, você quer colocar as mãos em um Enzo, possivelmente um LaFerrari, que você sabe se é muito difícil. Alguns desses corretores de carros especializados ou serviços de compra de carros são ótimos. Porque eles saberão onde procurar, terão os recursos e as redes, conhecerão os vendedores desses tipos de carros, irão em busca e participarão da negociação. Então, em alguns casos, há um enorme valor em envolver alguns desses serviços de carros. Mas se você está procurando por qualquer outro veículo, como 99,9% dos veículos na estrada que não são assim, a maioria das pessoas está dirigindo Hondas, Toyotas, Mazdas, Chevys e Fords. Quer dizer, eles fabricam esses veículos aos bilhões. Há tantos carros na estrada hoje em dia, não demora muito. Na maioria das cidades, há de 2 a 5 concessionárias da mesma marca. Como você faz para pesquisar? São apenas algumas ligações, adivinha o quê? Existem truques para evitar serviços de compra de carros, mas eles agregam valor? Bem, deixe-me apenas dizer que existem concessionárias de carros que respondem tanto positiva quanto negativamente a esses serviços de conversa rápida. Alguns serviços de conversa rápida afirmam ter 40 anos no negócio de venda de carros, mas a maior parte foi antes da pandemia. As coisas mudaram. Algumas das políticas, conceitos e ângulos de abordagem são muito diferentes ao se aproximar de algumas dessas concessionárias hoje do que era em 2018. Trabalhando para uma concessionária Acura, muita coisa mudou. Vou direto ao ponto. Não estou aqui para vender um serviço, mas sim para fornecer informações que possam ajudar você a economizar dinheiro. No final das contas, o objetivo é conseguir um bom veículo pelo melhor preço possível e fornecer algumas percepções sobre o mercado como um todo. Conhecemos alguns dos grandes perdedores, revendedores e fabricantes que quase faliram. Sabemos que lá existem ótimas oportunidades para excelentes negócios. Tudo começa com a sua experiência de compra. Na minha experiência pessoal, não há necessidade de contratar esses serviços ao comprar um carro de marcas como Toyota, Honda ou Ford. Antes de tudo, pesquise bastante. A maior parte dessa pesquisa será feita na sua frente de qualquer forma. Se você está contratando alguém para comprar serviços, muitos vão perguntar em que você está interessado. Essa é uma tarefa de casa fácil que você fará de qualquer jeito. Provavelmente você está ficando animado e vai começar a pensar, ok, eu preciso de uma minivan, ou eu preciso de uma picape, e eu preciso que ela faça isso, isso, isso e isso. Bem, você já restringiu sua compra, ok? Você já fez muita dessa lição de casa. Tudo o que você vai fazer é passar isso para este serviço de compra de carros. Em vez disso, pegue essa informação, restrinja-a e faça uma pesquisa básica para saber se você precisa de uma caminhonete. Precisa caber dentro disso. Faixa de preço de 50 mil a 70 mil. O que você tem disponível? Comece lendo alguns relatórios básicos. Você quer um caminhão de tamanho completo nesse espectro? Você provavelmente vai considerar os 4 grandes como os Toyota Tundras e os F-150C. Você tem os Rams e possivelmente, é claro, a Chevy tem seus Silverados e todos esses tipos de produtos. Então você vai restringir os veículos nesse espaço. Você precisa de tração nas 4 rodas, 4 portas. Começa a esculpir isso. Apenas pergunte a si mesmo, ok? Esses serviços de compra de carros vão te fazer as mesmas perguntas que você se faz. Faça a si mesmo estas perguntas simples. O que você realmente precisa? O que vai atender à sua intenção, seus desejos e a função do seu uso? Com um orçamento, funcionalidade e esquema de cores definidos, você tem um golpe.
Pergunte a si mesmo: o que você tem? O que você precisa? É só isso que precisa fazer. É direto e simples, é só isso que é preciso. Ao descobrir o que tem, faça uma pesquisa básica. Muitos desses serviços de compra de carros não vão necessariamente detalhar os prós e contras de problemas, confiabilidade e depreciação. No fim, independente de quem for, boa parte dessa pesquisa precisa ser realizada. Isso se deve à sua diligência em entender o tipo de veículo com o qual você está lidando. Você vai comprar um motor Chevy L80 e 7 de 6,2 litros. Considerando o clima atual e o recall de quase 900 mil veículos por causa de motores ruins, provavelmente não é a melhor ideia. Faça a lição de casa básica. Descubra suas necessidades e funcionalidades e pesquise sobre confiabilidade e depreciação. Depois de ter resolvido isso, você só precisa fazer uma coisa simples. Olhe, pesquise. É simples assim. É isso que esses caras estão fazendo. Tudo o que eles estão fazendo é pegar o telefone deles. Aqui, pegue seu telefone. Todos nós temos um desses hoje em dia, certo? Você pega seu telefone e tudo o que faz é entrar nos sites, dar uma olhada, descobrir. Google, é bem rápido, Google a sua área. Para concessionárias, provavelmente existem 4 ou 5. Você vive em uma cidade de 1 milhão de pessoas ou mais? Procure, verifique por si mesmo, olhe todas essas concessionárias. Mas também dê uma olhada no CarGurus. O melhor site que você pode imaginar, porque acesse o CarGurus, G-U-R-U-S, CarGurus. Há um no Canadá, há um nos Estados Unidos da América, pesquise. Busque por novos ou usados. Se você está buscando um veículo novo, basta procurar pela marca, modelo e ano desejados. Você pode estar buscando um modelo 2024 em fim de linha, pois sabe que haverá ofertas mais vantajosas. Pesquise online veículos novos Ford F-150 de 2024 nesta faixa de preço. Se você pesquisar, pode ter uma lista de 25 caminhões para escolher. Olhe para eles, clique em cada um. Ah, aqui está um, eu gosto deste. Este é vermelho, vamos olhar para ele. Você entra nele e percebe que meio que atende ao que está procurando. Você descobre que ele está no 382 dias. Os revendedores costumam ficar famintos após tanto tempo. Eles têm coisas como o que chamam de custos de plano de piso. Essas são as cobranças mensais que eles têm que pagar porque têm um veículo. É como você e seus empréstimos de carro. Você tem que pagar uma taxa mensal no seu empréstimo de carro. Eles precisam fazer o mesmo, pois a maioria desses revendedores não possui os veículos diretamente. Quanto mais tempo eles mantêm esses veículos, mais pagam em juros, o que não os agrada. Então, 30 a 60 dias é mais ou menos essa área, 90 dias, é o máximo. Quando você começa a sair desse espaço, você percebe que eles estão ficando ansiosos. Ao buscar no CarGurus, lembre-se de aguardar um pouco. Ok, aqui estão alguns caminhões que se encaixam nos meus critérios. Você começa a ligar para os revendedores, reduzindo a busca para 2 ou 3 caminhões específicos. É isso que esses caras estão fazendo. Ok, ele atende a todos os critérios. Tem preço, cor e especificações. E ele está lá há mais de 120 dias, talvez 180 dias, talvez 365 dias. Você tem poder de barganha, pois é o que esses caras farão. Eles aceitarão. O que eles sabem é que veículos que têm altos números de estoque, números de veículos que não estão vendendo, altos volumes, veículos que são. Há muitos deles assim no lote. E eles vão usar essa tática e essa habilidade de negociação contra o revendedor. Então, é claro, eles vão dizer uma coisa que você tem que pedir. Ok, faça essas negociações você mesmo. Só para eu ver, qual que é o preço final? Você não precisa ficar todo confuso com o preço, não precisa enlouquecer com toda a conversa rápida e o plano de piso do revendedor. Isso e aquilo e retenha os custos. E você sabe, adesivo versus fatura primeiro. Não se preocupe, apenas saiba que preço sugerido pelo fabricante é o adesivo Monroney, visível na janela do carro. Você está entre 5% a 12% abaixo do preço da fatura. Ok, eles estão dispostos a cair abaixo disso às vezes? Mas se você pode mirar em algum lugar entre, sabe, isso, 5 a 8% abaixo do adesivo, então provavelmente é aí que está um negócio extravagante e louco. Se conseguir o preço do adesivo num Toyota, que parece ser o valor atual, tente ficar abaixo disso. Mas em geral, se você conseguir algo abaixo do preço do adesivo em algum lugar, 5% abaixo é o ideal. Se você está comprando um veículo pelo preço do adesivo, está indo muito bem, pois pelo menos não está pagando a mais. O pior que está ocorrendo no momento é que as pessoas têm pagado taxas excessivas de ajuste de mercado.
E então se perguntam por que estão no vermelho em 3 anos ao tentar devolvê-lo. E então eles têm que transferir essa dívida negativa para o próximo veículo e descobrem que estão presos neste ciclo vicioso de perdas e perturbações financeiras. Então esqueça tudo isso. Lembre-se, se conseguir um preço 5 a 10% abaixo do valor do adesivo, você estará em uma boa posição. Alguns revendedores de Toyotas têm sido estranhos com a entrega no prazo. Eles não têm muito estoque e usam isso contra você nas negociações. Dizem que se você não tem estoque no lote, não podem negociar ou ceder devido à baixa quantidade disponível. Esse é o tipo de jogo que eles jogavam, mas não é totalmente verdade. Eles têm alguns modelos que são menos populares e sabemos que as Tundras também estão enfrentando problemas agora com algumas de suas questões de qualidade e alguns de seus motores. Então existem certos veículos nos quais eles ajustarão um pouco seus preços. Tenho sentido isso recentemente, então só se sabe quando se vive. Mas você não precisa perguntar o custo disso ou daquilo. Simplesmente pergunte aos revendedores. Você encontrou 3 veículos que atendem aos seus critérios? Ligue para cada um desses revendedores, porque no CarGurus ele vai te dizer há quantos dias está lá, vai te dar um ponto de referência. Se está acima do valor justo de mercado, então está abaixo desse valor? Então você tem uma boa noção do que é a média na sua localização. Isso já te dá um ponto de partida. Se diz que isso é muito acima da média, bem, então você já sabe. Ou esses caras provavelmente não vão negociar. Ou eles estão provavelmente cobrando demais e tentando cobrar demais em tudo. Ou você tem apenas uma margem enorme que precisa compensar. Idealmente, gosto de começar onde pedem um valor de mercado justo e trabalhar a partir disso. Ou esses revendedores pedindo abaixo do valor de mercado por alguns veículos. Esse é um bom lugar, porque se você conseguir qualquer desconto nisso, ou mesmo se eles não ajustarem, pelo menos você sabe qual é o preço desse veículo e é bastante padrão. Ok, a coisa que você tem que dizer, porém, é: qual é o preço final? Qual é o preço final? Quero saber o preço considerando todas essas características. Eles vão te informar o valor de acordo com o que você escolher? Não aceite nenhum extra, ok? Essa é a primeira coisa. Eles vão começar a te cobrar por cada detalhe na troca. Eles cobrarão por cada detalhe no financiamento, custos e taxas de arrendamento, dependendo do seu score de crédito. Eles vão tentar ganhar algo de algum lugar, eles vão tentar te atrair, possivelmente, e esperançosamente te fazer assinar um financiamento. Esperançosamente ganhar um pouco de dinheiro no final com algumas das suas trocas, eles vão tentar tirar algo de algum lugar, ok? No entanto, você não precisa desses serviços. Eles farão as mesmas perguntas que você faria. Tudo o que você precisa saber é não dizer nada entre lá. Idealmente tenha seu banco já organizado, ok? Fale com o seu próprio banqueiro, a sua própria instituição de crédito, tendo as suas finanças organizadas com antecedência. Assim você sabe o que esperar. Assim você sabe quais deveriam e poderiam ser as suas taxas financeiras, ok? Então, o que você precisa saber é o preço final daquele veículo. Sem trocas, sem extras, impostos, registro, todas as taxas, tudo incluso. Qual é o preço final? Porque eles vão dizer, Monroney diz, sabe, 49.995. Ótimo, né? Ok, mas qual é o preço final? Porque não é isso. Existem taxas administrativas, impostos sobre pneus, extras, Goods and Services Tax, Provincial Sales Tax, impostos estaduais e outros itens de linha que precisam ser incluídos. Então o que você precisa fazer é perguntar qual é o preço final. Você pode economizar todo esse dinheiro, poupar algum estresse. Não se incomode com essas pessoas porque elas estão lá apenas para pegar seu dinheiro. E além disso, certifique-se de aderir ao programa de sócios. Você vai descobrir muito mais sobre o que faz o Mark funcionar e as cenas de bastidores do ECPP A Próxima História. Por que esses veículos usados são tão caros? O que está acontecendo? Mas eu tenho as razões e posso literalmente ajudá-lo a navegar neste mercado louco. Por que os carros usados estão tão caros atualmente? O exemplo principal é um carro de 5 anos, um modelo 2020. Eles ainda pedem 75% do preço de quando estava novo. Por que este veículo mantém 75% do seu valor original de quando era novo? Quer dizer, tradicionalmente, os BMWs e muitos outros carros perderiam até 50% a 60% após 5 anos. Mas claramente isso não está acontecendo. Uma das principais razões para o que está acontecendo são os preços dos carros novos. Muitos desses carros são absolutamente gloriosos. Eles são maravilhosos, mas os preços estão subindo e sempre se resume a fatores financeiros.
Muitos desses carros são ótimos, com a tecnologia mais recente e trens de força incríveis. Mas ao considerar veículos novos, você nota um significativo impacto financeiro. Não apenas os altos preços dos veículos novos, a nova tecnologia pela qual você está pagando. Mas ao comprar um carro novo, há taxas extras, administrativa, impostos sobre pneus e outros extras. Esses custos são repassados a você no preço final de muitos veículos novos. E em cima do preço base de um veículo novo, você pode esperar jogar mais $1.000, $2.000, $3.000. Se você está comprando um carro exótico, pode gastar até $20.000 apenas em taxas de envio. Então a popularidade de comprar usado disparou nos últimos 5 anos. Simplesmente porque vimos muitos fabricantes aumentarem bastante os preços de seus veículos novos. Os preços não subiram de acordo com a inflação, pelo contrário, aumentaram quase exponencialmente em alguns casos. Modelos muito populares, até vimos taxas de ajuste de mercado e outras taxas visando muitos modelos muito populares. E muitos consumidores não estão aceitando isso. Então, o que isso acaba fazendo é aumentar o preço de tudo. Veículos usados de boa qualidade, modelos recentes, sem danos, destruição ou alta quilometragem. E talvez não sejam exatamente os mais novos e melhores. Mas procurar por um veículo de 4 ou 5 anos está criando um espaço mais popular agora. Há uma parte infeliz nisso, as escassez. E muitos desses carros usados estão se tornando de alta demanda por causa da escassez. As pessoas estão procurando veículos usados de modelos recentes, por isso eles estão mais difíceis de encontrar. Devido às implicações financeiras, muitos não apenas compram usados, mas também consideram optar por veículos menores. Observa-se muitos veículos usados mais econômicos e de menor custo, como pequenos escapes e Subarus. Em certos casos, mesmo com danos ou rodas enferrujadas, as pessoas estão dispostas a ignorar esses defeitos. Frequentemente, os consumidores buscam algo que simplesmente funcione, sem se preocupar muito com detalhes. Até veículos de baixo custo como este estão se tornando muito populares. Veículos domésticos como o Malibu, sabemos que estão desaparecendo e a Chevy não está mais produzindo. O Malibu foi realmente cancelado este ano, mas por causa dessa deficiência agora, isso cria outra lacuna onde costumava existir um carro acessível. Então as pessoas agora, em vez de comprar esses veículos de luxo realmente caros, estão optando por algo de menor custo, como um Toyota menor. Outra razão pela qual muitos desses carros usados estão tão caros hoje em dia é a escassez. Eu já aludi a isso e ao fato de que, devido à crescente popularidade dos compradores procurando por veículos usados. Com a escassez natural atual, tudo se resume à lei da oferta e da demanda. Nesses mercados, quando a oferta e demanda entram em ação, ou seja, em situação de escassez, os preços são naturalmente impulsionados para cima. Isso é capitalismo puro em sua melhor forma. Infelizmente, para quem busca um veículo usado de modelo recente, essas ofertas de revendedores raramente existem mais. E você provavelmente pagará uma quantia substancial, mesmo por um veículo que ontem nem cogitaria comprar. Em 2019, na verdade, você está tendo que se contentar com a segunda melhor opção. Muitos dos motivos para esses preços estarem subindo se devem ao que ocorreu em 2021. Com a escassez de semicondutores, muitas fábricas estavam fechando. A escassez de água em alguns desses países que realmente produziam esses chips significava muitos veículos novos. Eles tinham que ficar no fundo e não podiam produzir muitos desses veículos. E muitos veículos acabariam no lote com 90% prontos. Porém, não podiam ser concluídos e vendidos ao cliente por falta dos chips. Para alguns módulos ou equipamentos básicos, visando segurança, desempenho ou funcionalidade. Muitos veículos não puderam ser vendidos devido à escassez de semicondutores. Mais uma vez, oferta e demanda aceleram. Devido à escassez de chips e falta de estoque, as pessoas queriam comprar um veículo novo, mas não podiam, mesmo tendo dinheiro para gastar. Essencialmente, eles começam a buscar veículos usados em bom estado, e a oferta e a demanda entram em ação novamente. Isso significa que você está pagando mais por esse veículo usado devido à competição com outros interessados no mesmo veículo. Outro fator que impacta a popularidade dos veículos usados e a razão pela qual eles estão se tornando tão escassos tem a ver com fatores econômicos. Fatores inflacionários frequentemente fora do controle de muitos compradores. Eles costumam ter que procurar por veículos parecidos com este. Ao comprar algo mais antigo, geralmente é possível economizar nos custos do seguro.
Frequentemente, seguradoras exigem cobertura total para veículos novos e caros, como um Volkswagen GTI novinho em folha, para garantir que você esteja completamente protegido. Se você tem um grande empréstimo de carro, definitivamente vai querer estar protegido, porque eles querem saber que em um incidente onde eles têm que assumir uma perda total, eles querem ter certeza de que o empréstimo está coberto e que aquele veículo e o valor dele estão protegidos. Os custos do seguro são geralmente mais altos para veículos usados mais antigos, mesmo que tenham 5 ou 6 anos de idade. As pessoas frequentemente dizem que não se preocupam com pacotes extras de proteção de aro, danos leves na carroceria ou até mesmo com o vidro. Não vou me preocupar com a cobertura de vidro, vou gastar o dinheiro eu mesmo. Frequentemente, mesmo com solavancos e arranhões, muitos não se importam com isso. Então eles optam pelo seguro de custo mais baixo. E isso economiza dinheiro no seguro, também economiza muito dinheiro em outras taxas. Como já mencionei, isso inclui vários extras como proteção de pintura, película, tapetes, entre outros. Muitos clientes e potenciais compradores simplesmente dizem, sabe de uma coisa? Um carro usado mais barato vai me atender muito melhor e vai fazer meu dinheiro render muito mais. A maioria das pessoas mantém seus veículos por apenas 3 ou 4 anos. Os carros usados estão muito mais caros atualmente devido à escassez, não oferecendo o mesmo valor de anos atrás. A depreciação não é como no passado, onde em 5 anos o desconto era geralmente de 50%. Agora, o desconto costuma ser de 30% ou 20%, para um veículo de boa qualidade e reputação por sua durabilidade. Atualmente, as pessoas estão gastando muito mais em seus veículos usados de modelo recente. É assim que as coisas parecem estar caminhando. Até que essa oferta e demanda se equilibrem e mudem de curso novamente e voltem a algo um pouco mais normal. O que vamos ver é essa contínua escalada nos preços de veículos novos e usados. Novos, claro, por causa de tarifas, inflação por ganância e todos os outros fatores que levam os fabricantes a aumentar os preços de seus veículos. Mas também no setor de carros usados no mercado, isso também significa que por causa das escassez, do aumento da população, da falta de pessoas comprando novos por causa dos preços elevados. Há cada vez menos veículos usados no mercado, o que significa que os preços só vão aumentar. Dito isto, mantenha-se longe de qualquer tipo de títulos reconstruídos. Fique longe de veículos que tenham histórico de acidentes, porque isso prejudicará ainda mais a depreciação ao longo do tempo. Se você planeja manter seu veículo por alguns anos e depois vendê-lo, é importante fazer uma inspeção pré-compra para garantir que possa recuperar a maior parte do seu valor. Mesmo em um veículo usado de modelo recente que ainda tem algum valor, vale a pena fazer uma inspeção pré-compra, verificando se ele já foi exposto a inundações. Talvez depois, depois de um furacão, talvez uma situação pós-furacão, possivelmente um histórico de acidentes. Você precisa dessas informações. A inspeção pré-compra identificará problemas mecânicos ou defeitos e a mecânica ideal. Se estiver interessado neste Toyota, procure uma concessionária da marca. Eles conhecem detalhes sobre áreas problemáticas que podem afetar os veículos Toyota. Portanto, certifique-se de identificar todos os problemas e defeitos. Ao negociar um veículo, busque resolver o máximo de problemas antes de retirar o carro do estacionamento. Se você tem procurado por veículos usados, sabe que eles estão ficando cada vez mais caros. Está mais difícil encontrar um ótimo veículo de modelo recente, mas existem alguns truques e algumas orientações. Certifique-se de, claro, ficar com algumas das marcas conceituadas. Evite as áreas problemáticas. E a quinta história, os maiores perdedores de valor na indústria. Sim, nos últimos 3 anos, esta é uma lista de alguns dos veículos que mais se desvalorizam que você pode sonhar. Isso é devastador para novos compradores, mas pode ser uma grande vitória para você. Ao pegar esse veículo usado após 3 anos de término do leasing, do financiamento, você agora pode conseguir um negócio absolutamente impressionante em qualquer um desses veículos. Possuo uma lista dos carros que mais valorizam com o tempo. Se você pensou em comprar um carro usado para obter o melhor custo-benefício, está no caminho certo. Eles eram muito caros ontem e de repente hoje eles estão muito acima do esperado. Quer dizer, estamos falando de 50% a 60% de desconto em poucos anos. Então, vamos começar do início. Se você está procurando um bom negócio no mercado de carros usados, saiba que estes são os carros que mais desvalorizam. O primeiro é um Ford Mustang Mach-E de 2022. Ele desvaloriza, em média, cerca de 46,13%. E o valor é de aproximadamente $24.422. Então, o preço médio usado é de cerca de $28.000. E novo, como listado, era quase $53.000.
O próximo carro é o Nissan Leaf, que oferece uma enorme economia. Os Leafs enfrentaram problemas de confiabilidade de curto alcance e agora lançaram o Ariya. E há uma série de EVs melhores. Se você busca um veículo elétrico, os Leafs foram pioneiros, mas definitivamente não são os melhores. O preço médio de um carro novo era de aproximadamente $32.400. O preço do carro usado era de cerca de $17.400, um impacto bem significativo. Em alguns poucos anos, você está vendo uma depreciação média de cerca de 46,29%. Ou algo em torno de um pouco menos de 15 mil. Ok, que tal outro? Sabemos que os veículos elétricos são dos mais afetados, mas se você pensa em comprar um, estes podem te atender. Nem todos são veículos elétricos, mas os veículos elétricos estão levando uma grande surra recentemente. 2022 Jaguar e-Pace novo preço. Nós sabemos que Jaguar eles não são baratos. O preço de tabela é $70 mil e o preço médio do carro usado é de aproximadamente $36.793. Isso significa que você perdeu $33.107. Se você foi o primeiro dono desse carro, teve um grande prejuízo. Como comprador de carros usados, você está adquirindo um ótimo veículo por um preço baixo, porque ele deprecia até 47,36%. O próximo na linha, BMW X. Este foi um dos maiores perdedores. Vimos o que estava acontecendo lá. Poucos compravam os itens, novos ou usados, e quando o faziam, era mais por curiosidade. É quase como dirigir mal ao olhar para um acidente de carro ruim. Você não quer olhar, mas meio que tem que olhar. É mais ou menos assim que é comprar um BMW iX novo. Eles custavam cerca de $83 mil. E troco, usados em média para um modelo de 3 anos, está por volta de $43.800. Isso significa que você está vendo uma perda de cerca de $39.443. Ou a um ritmo de cerca de 47,41% de depreciação. Então, quase 48% se foram em 3 anos. Se isso não está te dizendo algo, eu não sei. O que é um Audi e-tron Gran Turismo de 2022? Eles não estavam vendendo e-tron GTs, e-trons ou qualquer outro veículo elétrico da Audi, novos ou usados. Ninguém os quer. Eles tiveram muitos problemas elétricos. Colocá-los em funcionamento foi um problema, e eles eram bastante caros. Novo em folha, o Gran Turismo custa dólares dos Estados Unidos, $122.400. Que negócio! Carro usado. Depois de 3 anos, você está olhando para 63.567,50. Perda inacreditável. Sim, por volta de 58,8, quase $59 mil, 3 anos, cerca de 48%. Ai, e quanto a outro? Aqui está um que não é um veículos elétricos. Os Maseratis estão entre os carros mais afetados pela desvalorização. E quanto ao Levante? Sim, vamos experimentar esse. Não é barato. $116.250. Isso era novo. Usado vai até $60 mil e troco. Isso mesmo. A Maserati Levante média perdeu cerca de $55.999. Ah, dane-se. Chame isso de 56 mil se foram em fumaça. Isso é cerca de 48,17% perdido. Aqui está outro veículos elétricos. Você percebe uma certa tendência, talvez. Que tal este sedã Mercedes EQS que eu testei um EQU? Definitivamente quero conferir no Six Speed Reviews, um canal de análise muito popular, meu mais recente e melhor. No final, vou linkar esse vídeo. Mas isso chegou a 125.950 novos na lista, mais impostos e extras. E infelizmente para eles, os proprietários desse EQS viram em 3 anos cair para $61.950. Isso mesmo, eles perderam em média quase $64 mil naquele veículo em 3 anos. E quase 51% se foi em 3 anos. Ai, que tal outro? Outro veículo elétrico, 22 Volkswagen Die, On the 4. Eles foram incentivados e houve um grande esforço para retirá-los. Há enormes incentivos para comprá-los através de um arrendamento. A Volkswagen ofereceu taxas de arrendamento agressivas recentemente, a ponto de praticamente não estarem vendendo. Eles tinham maçanetas caindo, ninguém comprava. Era uma unidade caótica. Quer dizer, eles são meio fofos, mas são veículos elétricos. O que você pode dizer? Sabe, o valor vai estar no ralo.
Novos eram vendidos por cerca de dólares dos Estados Unidos, dólares 45.320, e os usados estão em torno de dólares dos Estados Unidos, dólares 22 mil. Isso significa que você perderá cerca de 23 mil dólares em 3 anos. Ainda pior, 51,3%, 3%, 100%, tudo em fumaça. E quanto ao próximo, sim, aqui está uma fera, outro ICE, para aqueles amantes de ICE 100%. Não há muitas versões ICE no mercado ou na lista dos que mais desvalorizam, mas aqui está. 22 Chevrolet Trailblazer, isso mesmo. Eles chegaram a custar aproximadamente 24 mil dólares novos e agora estão por volta de 11, 12 mil dólares no mercado de carros usados. O tempo todo. Eles simplesmente não mantêm seu valor. São meio mal feitos, se formos honestos. Você deseja um motor turbo de 3 cilindros com injeção direta? Eu não! Você perderá cerca de 12 a 13 mil dólares em 3 anos, o que representa uma depreciação de aproximadamente 52% nesse período. Brutal, sabe? A marca Volvo, o Polestar, bem, que tal isso? Um Polestar 2 novo em folha, modelo 2022. Eles custavam cerca de 48 mil dólares usados, 22.800 dólares. E, infelizmente, isso é uma perda de cerca de 25 mil dólares, equivalente a uma depreciação de cerca de 52,5%. O brutal Tesla Model 3 é outro, um de 2022. Agora sabemos que os Tesla têm sofrido uma verdadeira surra. Tem sido difícil. Ok, e quanto ao Model 3? Esse é o carro de entrada deles, o pequeno sedã, o menor, o mais acessível, eu acho que o carro mais popular que a Tesla tem vendido. E eles custam, em média, 54 mil dólares. Anúncios de carros usados, 25 mil dólares. Isso provavelmente se deve à inundação da Hertz e aos muitos aluguéis que eles estavam enviando para o mercado. Mas a 25 mil dólares, o impacto foi considerável. Porque isso foi uma depreciação de 53,3% e equivalente a quê? 29% ou 29 mil dólares. Absolutamente horrível. Que tal outro? Estou surpreso que esses caras ainda estejam no negócio. 2022, Lucid Putrid Air, grande perda, 128 mil dólares. Novo em folha até cerca de 58 mil dólares. Isso é incrível, né? Um grande golpe. Então você vai perder em 3 anos tanto quanto 70 mil dólares no Elusive Air. Não sei o que as pessoas estão pensando, mas isso equivale a quase 55% de perda. E isso é muito dinheiro. Você consegue imaginar gastando 70 mil em 2 anos? Ai, até Vegas é mais barato que isso. Próximo, Tesla Model X 2022. A Tesla tem enfrentado dificuldades este ano. 130 mil dólares por causa das grandes portas Falcon sofisticadas que as pessoas adoram, mas não. Eles têm todos os tipos de problemas e porcas e parafusos caindo do grande para-brisa. Isso custa uma fortuna quando você leva uma pedrada lá. Não é um carro popular no mercado de usados. Aqueles que os querem novos realmente os desejam e ninguém mais está comprando-os no mercado de carros usados, porque eles vão de cerca de 130 mil para cerca de 58 mil. Após 2 anos, para piorar a situação, parece que foram perdidos cerca de 72 mil dólares, o que representa uma perda de aproximadamente 55,2%. Puf! Ai, quer outro grande e ruim. Que tal o Tesla Model Y de 22? Esse é o veículo utilitário esportivo de entrada deles? Eles começam por volta de 68 mil dólares. Eles descem para cerca de 30 mil dólares. Isso é cerca de 38% perdido, ou 38 mil dólares perdidos, ou cerca de 56,6%. Teslas subindo em fumaça novamente. Um assunto delicado no momento. E temos outra surpresa. Este é o grande pai da depreciação no momento. Por quê? É caro porque são novos em folha, como um veículo 0 km. Mas muitos simplesmente não querem se associar a eles por diversos motivos, pois não estão vendendo tão bem. Infelizmente, o Tesla Model S agora mesmo. Eles começaram por cerca de 120 mil dólares, 490 mil dólares, e os preços dos carros usados estão em torno de 46 mil dólares. Isso significa que você vai perder em média no Tesla Model S tanto quanto 74 mil dólares. Em 2 anos ou 3 anos. Ok, não 2, sim. Em 3 anos você vai perder. E isso equivale a quase 62% do valor perdido em 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Como pode ver, alguns grandes perdedores.
Mas se você está pensando em comprar algum desses veículos, há alguns veículos ICE lá, há vários veículos elétricos. Mas se algum deles está no seu radar e você tem pensado em comprar algum deles, saiba que provavelmente é melhor comprar algo que um desses modelos use. Eles têm sofrido tanto com a desvalorização que levanta a questão: por que você compraria um novo? Faz sentido comprar algum desses? Sei que muitos são EVs, mas também tem alguns ICs ali. E nesse sentido, se você de fato está considerando alguns desses veículos baratos, definitivamente vai querer conferir isso, porque 2025 tem alguns dos melhores bem ali naquela lista. Assim como manter seu veículo na estrada por muito mais tempo. Espero ver cada um de vocês na próxima. Até logo, tchau!